Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mentes Sem Fronteiras. Já faz um tempo, que eu não apareço por aqui. Realmente eu não sou assíduo aqui, não gravo vídeos com uma certa regularidade. E pela primeira vez eu resolvi gravar um vídeo que foge um pouco o nosso tema aqui do canal. Foi a primeira vez que eu resolvi fazer comentários em vídeo, postar aqui no canal sobre um assunto que realmente não faz parte aqui da nossa proposta no canal. Mas o assunto é política. E de fato a política no Brasil virou caso de saúde mental. A política no Brasil virou caso de saúde mental e resolvi gravar esse vídeo. Não vou aqui ficar dizendo em quem você tem que votar, em quem você tem que... Não. Mas resolvi gravar esse vídeo depois que eu percebi, primeiro, ver, assistir e ouvir políticos mentindo, normal. É normal? Infelizmente, infelizmente é algo normal. Você vê candidatos mentindo, criando narrativas, faz parte da política, sempre foi assim, acredito que será sempre assim. Mas quando você começa a perceber milhares e milhares de pessoas nas redes sociais pedindo abertamente para que uma outra nação, um outro país mais poderoso, muito, muito mais poderoso militarmente do que o seu, você pedir para que esse país venha até aqui, invada o Brasil militarmente, aí tem alguma coisa que já extrapolou a política e já virou um caso de... Extrapolou a política, entenda, tá? São milhares e milhares de pessoas pedindo para que um outro país invada o Brasil militarmente. Aí isso já extrapolou a política, isso já extrapolou a ignorância, porque, óbvio, é um caso de ignorância política, de ignorância geopolítica, obviamente. Então extrapolou a política, extrapolou a ignorância e já virou um caso de saúde mental, porque é um completo absurdo, é uma loucura, é uma estupidez você estar nas redes sociais pedindo para que um outro país invada o seu país e meio que colonize o seu país, faça do Brasil uma colônia. É algo completamente absurdo. Então isso me motivou a gravar esse vídeo. Isso me motivou a falar algo a respeito. Porque não é normal. O Brasil é um país que nunca vivenciou uma guerra, com exceção da Guerra do Paraguai, lá atrás. Vivemos aquele momento histórico do Brasil, nos envolvemos numa guerra. Isso já faz muito tempo, mas o Brasil ele não sabe, a população brasileira ela nunca vivenciou de fato uma guerra, nunca experienciou de fato uma guerra. E eu acredito que esse também seja um dos motivos que faz com que milhares de pessoas fiquem brincando nas redes sociais, brincando entre aspas, fiquem nas redes sociais pedindo para que os Estados Unidos invadam o Brasil militarmente. Então a gente nunca viveu os horrores de uma guerra, mas isso não é desculpa, porque existem livros que detalham as várias guerras que a humanidade já se envolveu.
Guerras de 4.000 anos atrás até recentemente. Não vamos tão longe, né? O século XX, século passado, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, que foram as maiores guerras, né? A Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial foram as grandes guerras. E tivemos outros conflitos, como o conflito do Vietnã, a Guerra do Vietnã, teve a Guerra da Coreia, que basta qualquer pessoa estudar sobre isso para perceber os horrores da guerra. A Segunda Guerra Mundial foi um marco na humanidade. Aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, aquilo mostrou o quão baixo a humanidade pode chegar. O que os nazistas fizeram na Segunda Guerra Mundial mostra o quanto que o ser humano pode ser maligno, pode ser destrutivo, pode ser animalesco. O que os nazistas fizeram na Segunda Guerra Mundial foi uma coisa inimaginável, mas aconteceu. E hoje você vê pelo mundo, aqui no Brasil, você vê falas de pessoas, discursos de pessoas, narrativas que se assemelham muito ao que aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial na Alemanha, com o Partido Nazista. As falas, os gestos, né? E a humanidade, as pessoas, a sociedade vai aceitando isso, vai permitindo isso, e isso pode, de fato, se tornar algo muito mais grave. Hoje a gente está vivendo um momento, isso sempre aconteceu na história da humanidade, de época em época, de período em período, arquétipos de destruição, arquétipos de conflito, arquétipos digamos assim, imperialistas. Parece que esses arquétipos, de quando em quando, esses arquétipos, eles passam a atuar na mente coletiva da humanidade. Isso aconteceu na Primeira Guerra, aconteceu na Segunda Guerra. Hitler, Mussolini, Stalin, enfim, personalidades, políticos que foram usados, eu vou usar esse termo, por arquétipos, né? Arquétipos de destruição, arquétipos de conflito. E essas pessoas foram usadas ali naquele momento e levou realmente o mundo a um conflito horrível. E hoje, depois de 80 anos, né? 81 anos, né? Foi o fim da Segunda Guerra Mundial. Parece que novamente estamos vivendo esse momento em que arquétipos estão usando aí determinadas personalidades no mundo, determinados políticos, para novamente a gente entrar em um grande conflito. E obviamente que esses políticos, eles têm os seus seguidores, né? Eles têm os seus admiradores, e geralmente esses seguidores, esses admiradores, não são realmente assim pessoas providas de um intelecto. A verdade é essa. E esses seguidores acabam aí inflamando, acabam aumentando a loucura, a megalomania desses políticos. E de fato, pessoal, pode acontecer um conflito, pode acontecer uma escalada maior. A gente já está vivendo vários conflitos no mundo, né? Na Ucrânia com a Rússia, os Estados Unidos ali com o Irã, Israel com o Irã, e a coisa vai tomando uma proporção. E aqui no Brasil a gente tem aí uma parcela da população batendo palma para esse tipo de coisa e gritando Deus, Pátria e Família. Deus, Pátria e Família é o slogan, né? E batendo palma e aplaudindo esses comportamentos, essas atitudes, sem parar para pensar nas consequências. Então, assim, eu gostaria de deixar claro aqui nesse vídeo o seguinte: você pode votar em quem você quiser, isso é o jogo da democracia, você pode votar em quem você quiser.
Absolutamente. Você pode votar em qualquer um dos candidatos, beleza. Mas a partir do momento que você começa a ter atitudes que coloca o país e a população em risco, eu acho que aí já está ultrapassando o limite do bom senso, o limite da racionalidade. E eu quero falar uma coisa aqui. Existe o pensamento político de direita. Existe o pensamento conservador, o pensamento político conservador. Ok, ótimo, é saudável, é necessário, faz parte do jogo da democracia. O pensamento político conservador. Existe o pensamento político de esquerda, ok, faz parte do jogo, é saudável. Existe ali o pensamento que está no centro, né? No meio dos dois, meio termo, ok, é saudável, tudo bem. Agora, existe dentro do espectro político, a partir desses pensamentos, a partir dessas ideologias de esquerda ou de direita, de quando em quando surgem anomalias políticas, distorções, surgem extremismos. Aí é que está o perigo. No Brasil, a gente tem hoje um grupo político que se identifica como se fosse de direita, se identifica como se fosse o pensamento político de direita, que de político de direita não existe nada. Existe um desejo de chegar ao poder a todo custo, e isso não é um pensamento político de direita. Isso é uma anomalia política, é uma distorção que acontece, né? Em todo o país acontece esse tipo de coisa, tanto para a direita quanto para a esquerda, isso acontece. E esse grupo político no Brasil, ele vem há muito tempo usando de narrativas e usando a ignorância das pessoas para iludir as pessoas, manipular as pessoas, para dizer que o Brasil, por exemplo, é um país comunista, que a gente vive em uma ditadura comunista e precisamos acabar com essa ditadura comunista. Então as pessoas usam a ignorância da população para criar esse tipo de coisa. Só existe hoje no mundo 4 países comunistas, realmente comunistas. Coreia do Norte, o Laos, que fica ali na Ásia, o Vietnã, que fica ali perto do Laos também, na Ásia, e Cuba. Eu diria que existem no mundo esses 4 países realmente comunistas. Dizer que o Brasil é uma ditadura comunista, e as pessoas dizem isso de cima de um carro de som, em plena praça pública, nos comícios. As pessoas sobem num carro de som em plena praça pública, pegam o microfone e diz que o Brasil é uma ditadura comunista. E de lá de cima desse carro de som eles xingam o presidente da República, eles xingam a família do presidente da República, eles xingam ministros da Suprema Corte, a família dos ministros da Suprema, fazem um escarcéu. E sabe o que acontece depois nessa ditadura comunista? Nada. Nem mesmo uma multa, essas pessoas, nem mesmo uma multa é gerada, nem mesmo uma multa é gerada contra essas pessoas. E essas pessoas dizem que vivemos em uma ditadura comunista. O Brasil é a única ditadura comunista que você xinga presidente, você ameaça presidente, você diz que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Você ameaça. Eu vejo pessoas em redes sociais ameaçando autoridades. E nada acontece. Você acha que o Brasil é uma ditadura comunista? Você acha isso? Pare para pensar um pouquinho. Se isso aqui fosse uma ditadura comunista, eu nem vou falar o que ia acontecer com essas pessoas. Então essas pessoas usam de narrativas para iludir o povo, enganar o povo, e o Brasil está indo numa direção complicada. A gente está aí flertando com um conflito com os Estados Unidos. Uma parte desses iludidos, dessas pessoas que são manipuladas, ficam pedindo uma intervenção militar
dos Estados Unidos. E, de fato, Donald Trump ele tem uma personalidade. Donald Trump, no Eneagrama, é um tipo 8, asa 7, em total desequilíbrio. Dentro do Eneagrama, podemos dizer que o Donald Trump é um tipo 8, asa 7, em total desequilíbrio. Isaac, traduza isso aí. Ele é um perigo ambulante. Donald Trump é um perigo ambulante. Um perigo sentado na cadeira da presidência dos Estados Unidos, que tem o poder da caneta, tem um poder sobre o maior exército do mundo, o maior poder bélico do mundo. Donald Trump é um perigo. Qualquer pessoa que entenda de personalidade, qualquer pessoa que entenda de psicologia, qualquer pessoa que entenda de geopolítica, um pouquinho, minimamente, sabe que Donald Trump é um perigo ambulante. E fica no Brasil milhares de pessoas, venha Trump, venha. Pode bombardear, pode invadir. Bem, enfim. Você aí que se acha de direita e acredita que o bolsonarismo é um movimento político de direita, você aí que se acha de direita, quantos livros sobre o pensamento político conservador você já leu? Seja honesto, não comigo, não precisa ser honesto comigo, seja honesto com você. Quantos livros você já leu sobre política? Quantos livros você já leu sobre o pensamento político de esquerda e de direita? Quantos livros você já leu sobre a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o que está por trás, o que leva um país a entrar em conflito com outro, etc. Quantos livros você já leu sobre isso? Ou você é aquele militante de direita porque escuta Flávio Bolsonaro, você escuta... Eu nem sei, eu sei Flávio Bolsonaro, Pablo Marçal, eu nem sei, tá? Eu realmente não... eu não paro para ouvir muito esse pessoal. Mas eu vou te dar uma dica, tá? Se você se identifica com o espectro político de direita, comece por aqui. Pronto. Aqui. Como ser um conservador. Leia esse livro. Você pode começar lendo esse livro, que é um bom livro. Esse autor é um autor britânico, Roger Scruton, que você pode ter uma boa noção do que é o pensamento conservador político. Ao invés de ficar aí acreditando, repetindo slogans, né, repetindo frases prontas que esse pessoal fala aí na internet, estude alguma coisa, leia alguma coisa, procure formar o seu próprio pensamento crítico. E mais importante, eu tenho aqui a biografia de Hitler. Eu considero essa biografia a melhor biografia de Hitler. O autor é Joachim Fichte. Existe esse volume 1, né? Hitler, volume 1, está aqui. E aqui o volume 2, Hitler, né? Volume 2. Se você ler essa biografia, que eu considero a melhor biografia de Hitler, obviamente que aqui você vai encontrar não só a biografia de Hitler, mas todo o movimento nazista, a história do nazismo, como aconteceu toda aquela loucura que aconteceu na Alemanha e que se projetou para o mundo inteiro, né? Eu aconselho você a ler isso. E se você lê essa biografia, se você notar pontos em comum com o bolsonarismo aqui no Brasil, eu não vou ficar surpreso, nem um pouco. Então, antes de você ficar dizendo que você é um bolsonarista, que você é alguém de direita, Deus, pátria, família, que o Brasil é um país comunista, quebrado, que o Brasil é um país comunista, uma ditadura comunista e que está quebrado, endividado, que
a economia está uma porcaria. Antes de você acreditar nessas coisas, procure se informar melhor. Aliás, a gente escuta muito esse pessoal dizendo que o Brasil é um país comunista, quebrado, lascado, economicamente, né, quebrado, e que a gente não tem esperança nenhuma. Eu vi esses dias um vídeo do Pablo Marçal falando sobre isso. Eu gostaria que Pablo Marçal respondesse uma questão que eu acho interessante. Ele diz a história dele, ele fala que ele saiu da pobreza e hoje ele é milionário. Inclusive, parece que na declaração dele ao TSE, né, os bens, né, que ele declarou, se eu não me engano, eu vi alguém comentando, não sei, não tenho certeza, chegou a 7 bilhões de reais, o que ele declarou ao TSE, 7 bilhões de reais, alguma coisa assim. Eu gostaria que ele resolvesse um problema para mim, uma questão que é um problema para mim. Como é que em um país comunista, como é que em um país que é uma ditadura comunista, alguém sai do zero e alcança a marca de 7 bilhões de reais? Como é que isso é possível? Como é que alguém vivendo em um país comunista consegue chegar, saindo do zero, da pobreza, consegue se tornar bilionário? Bem, para isso só tem duas alternativas. Ou o indivíduo consegue chegar a essa marca roubando, e aí esse indivíduo seria um gênio do crime, obviamente. Esse indivíduo seria um gênio do crime. Um país com uma ditadura comunista, sair do zero, chegar a 7 bilhões de reais, esse indivíduo é um gênio do crime. Ou esse indivíduo trabalhou arduamente, honestamente, trabalhou bastante e chegou a essa cifra de forma honesta, de uma forma lícita, trabalhando honestamente. Bom, se ele chegou a essa marca trabalhando honestamente, bom, o Brasil não pode ser um país comunista, porque ninguém chega a essa marca trabalhando honestamente em um país comunista. Então, o Pablo Marçal, ele deveria explicar melhor isso. Como é que ele se tornou milionário ou bilionário, não sei, em um país comunista? Ou ele é um gênio do crime, ou ele é um mentiroso manipulador. Gostaria que ele explicasse isso. Porque se o Brasil é um país comunista, como ele diz, ele está mentindo para as pessoas. Porque ninguém consegue chegar onde ele chegou em um país comunista. Ele está mentindo para as pessoas, ele está manipulando as pessoas, ele está jogando as pessoas contra o próprio país. Então eu gostaria que, né, se possível, ele explicasse isso. Como ele conseguiu essa façanha em uma ditadura comunista. Então, pessoal, olha, eu não quero, o vídeo já está longo. Estou fazendo algo que eu nunca fiz, falar sobre esse assunto aqui, mas realmente a política no Brasil hoje virou caso de saúde mental. Quando você vê inúmeros vídeos de pessoas pedindo intervenção militar americana no Brasil, isso é uma loucura total, é um absurdo. Isso já ultrapassou a estupidez, já ultrapassou a ignorância, a mediocridade, já ultrapassou tudo que é baixo, tudo que é estúpido, tudo que é medíocre. Né? Você vê milhares de pessoas. Quando você vê meia dúzia, ótimo, ok, faz parte, né? Sempre tem louco em algum lugar. Mas quando você vê milhares de pessoas com esse tipo de atitude, bom, eu não sei como é que vai ser isso daqui para frente, não sei como é que vai ser isso, mas, de fato, você tem uma parcela da população com um comportamento desse, colocando em risco a segurança do país, a segurança de toda a população. E volto a dizer, Donald Trump, quem conhece psicologia sabe, Donald Trump é um perigo ambulante. Aliás,
Donald Trump ele veio também, além de muitas coisas, ele veio para mostrar ao mundo que a democracia americana é uma mentira. Ele veio para mostrar ao mundo que a democracia, o grande país, líder do mundo livre, é uma mentira total. Porque um sujeito daquele, baixo como ele é, moralmente baixo como ele é, está sentado na cadeira da presidência, fazendo o que ele está fazendo. E a oposição, os democratas, não fazem absolutamente nada. Bom, a democracia americana é uma farsa, é uma mentira, né? Então Donald Trump ele veio desmistificar esse grande líder, esse grande país, essa grande nação, líder do mundo livre. Bom, eu vou ficando por aqui. Quem sabe eu grave outro vídeo aí pra gente colocar aqui no canal. Um abraço a todos e juízo aí, juízo.